Bom dia, galera, tudo bem? A gente vai começar a aula de artes. A aula de hoje vai ser uma revisão de tudo que a gente trabalhou até agora, né? Que é o que vai cair na nossa prova de recuperação, que vai ser terça-feira que vem. Quem não tem nenhuma nota abaixo da média, não precisa fazer a prova. Quem tá precisando de nota, né, que não entregou algum trabalho e ficou com a nota baixa, a prova vai funcionar da seguinte forma. Vou usar a nota da prova de vocês para substituir todas as notas que forem mais baixo que ela, beleza? Então, vamos lá. Então, para quem vai fazer a prova, muita atenção nessa aula. E para quem não vai fazer, legal prestar atenção também para revisar as coisas e aprender um pouquinho mais. Então, a gente vai começar pelo capítulo 1. Na página 8. Aqui no capítulo 1, tá falando sobre a composição artística. Os artistas se preocupam com vários detalhes, né, na hora de planejar a obra, que são os princípios do desenho e das técnicas de construção, que são chamados de composição artística. Ou seja, a organização e distribuição harmoniosa dos elementos de uma obra de arte. Tudo isso para poder resultar num conjunto agradável, que desperte no espectador a emoção e lhe dá prazer, né? Um prazer estético e dá vontade de que esse espectador olhe uma segunda vez para a obra. A gente estudou também o conceito de figura e fundo, né? Essa relação entre a figura e o fundo é importante para a percepção visual de uma obra de arte. A figura é o elemento que possui o significado, e o fundo está complementando a figura. E a figura ela pode estar na composição centralizada, na composição descentralizada e na composição distribuída. Então, nessa primeira imagem, ela está centralizada, na segunda imagem, descentralizada, e nessa terceira está distribuída. A gente não consegue dizer qual dessas imagens está em primeiro plano, né? Qual dessas imagens está chamando mais a atenção. Aqui na primeira, né, que está centralizada claramente, essa menina com a faixa azul na cintura, ela é a figura, enquanto o restante é o fundo da imagem. Aqui na segunda, né, as duas meninas são figura, e atrás, a parede, os outros elementos são o fundo. E aqui na terceira, as meninas são distribuídas na tela, né? A gente não consegue perceber direito o que é a figura e o que é o fundo. A gente fez essa atividade aqui de figura e fundo, né? Na apostila de vocês. A gente trabalhou também a inter-relação das formas, que elas podem ser organizadas de várias maneiras, produzindo vários efeitos. Elas podem ser separadas, como aqui na primeira imagem. Elas podem ser justapostas, como na segunda imagem. Superpostas, como na terceira imagem. E elas também podem ser unidas, como na quarta imagem. As imagens também podem dar a ideia de movimento, né? O uso das retas horizontais, verticais, inclinadas ou curvas podem sugerir essa ideia de movimento. Mas o que está acontecendo é um efeito, né? Porque ele não tem movimento de verdade, então ela causa essa ilusão de ótica. Como essa imagem aqui do Luiz Sassilotto, que vocês podem ver. A dimensão e a proporção também são bem importantes, né? As formas do mundo real possuem dimensões
que estabelecem uma proporção entre as partes e o conjunto. E quando a arte é realista, essas proporções são bem respeitadas, né, de uma maneira rigorosa. Mas a arte também tem liberdade para romper com esse rigor, e essas desproporções podem ser intencionais, como nessa obra da Tarsila Amaral. Né, os pés, o cacto, o sol, não está proporcional com a realidade, não está fiel à realidade. Agora eu tô aqui na página 18, tá, gente? Para comentar um pouquinho do conceito de simetria e assimetria. A obra é simétrica, né? A composição é simétrica quando as imagens ou suas partes estão dispostas igualmente em torno de um ou mais eixos. Enquanto a composição assimétrica é mais descontraída, mais imprevisível, né? E as partes não são dispostas iguais em relação ao eixo. Então aqui a gente tem o exemplo de uma obra simétrica na primeira imagem e de uma obra assimétrica na segunda. No capítulo 2 a gente falou de teatro. Falamos também sobre a comédia dell'arte, né? Que surgiu no século XV na Itália e teve muito destaque. Ele era diferente daquele teatro erudito, acontecia na rua, ao ar livre, e não tinha um texto pré-escrito. O gênero da comédia dell'arte é cômico e tinha um roteiro, né, com as orientações do que deveria acontecer na cena. E os atores improvisavam, eles tinham essa liberdade de improvisar, faziam acrobacias, cantavam, declamavam poesias. E os personagens eles eram fixos, cada ator interpretava um personagem só pro resto da vida. Então tem 3 categorias de personagens. Os Zani, que são os empregados, né, que eram o povo. Os Vec, que são os velhos, que eram pessoas com alto poder aquisitivo. E os Inamorati, que eram jovens apaixonados que deviam se casar. Os empregados faziam as trapalhadas, as acrobacias, e eles eram servos dos Vec, e ajudavam os enamorados a ficarem juntos. Alguns dos personagens mais importantes da comédia dell'arte são o Arlequim, que é um empregado astuto, que se envolve o tempo todo em confusões, mete os outros em confusões. Tem o Pantaleão, que é um comerciante idoso e mão fechada, que mesmo sendo velho, quer se casar com uma moça mais jovem. O Capitão, que é um militar que fica se achando por coisas que ele nunca fez. O Polichinelo, que é um empregado bem simples e gracioso, que gosta de comer. E a Colombina, que é uma mulher esperta, inteligente, que tira proveito de todas as situações. Os namorados, que podem ter vários nomes. Um dos mais comuns é Isabela e Horácio. E todo mundo usa máscara, menos os namorados. Esse capítulo 3 de música, gente... Desculpa. A gente não trabalhou, tá? A gente vai trabalhar quando voltar na sala presencial, porque são coisas que eu não vou conseguir passar pra vocês por aula de vídeo, tá? Muito confuso. Então a gente entra no capítulo 4, página 42, Inspirados pela Natureza. A natureza inspira a arte, gente, há muitos e muitos anos. Desde a pré-história, o ser humano usou o desenho, a pintura e a escultura para criar narrativas sobre o seu cotidiano,
mostrando o trabalho, a vida familiar, as cerimônias religiosas e tal. E, ao longo dos séculos, os artistas apresentaram obras temáticas diferenciadas, como pinturas históricas, cenas mitológicas, batalhas, retratos individuais ou de grupos, naturezas mortas, retratos e objetos inanimados, paisagens naturais ou construídas pelos homens, entre outras coisas. E muitos desses registros foram usados como documentação histórica, né, e existem até hoje. Ixi, o que eu apertei aqui? Peraí, gente, só um pouquinho. Passei muito pra frente sem querer. Meu Deus, passei um monte. Tô tentando voltar pra onde eu parei, gente, só um pouquinho. Aqui. O público burguês do século XVIII e XIX, especialmente na Holanda e na Itália, se agradou com essas pinturas de paisagens, né? Pinturas da natureza. E foi aí que surgiu o movimento que chama Romantismo. É um movimento que buscava romper com as normas impostas pela arte acadêmica e dava liberdade para o artista expor os seus sentimentos e suas emoções. Um dos pintores mais importantes desse período, né, do romantismo, é o alemão Caspar David Friedrich, não sei falar o nome dele, não sei falar alemão, cujas obras eram fortemente relacionadas com a natureza. Como vocês podem ver essa primeira imagem aqui, que chama O Viajante sobre o Mar, de Névoa, que foi pintado em 1818. Outros pintores, também ali observando essa realidade da época, começaram a colocar elementos da modernidade e da paisagem urbana nas obras. E esses artistas saíram do ateliê onde eles pintavam para ir pintar ao ar livre, observando os efeitos da luz natural no ambiente. Essa obra aqui chama Impressão Nascer do Sol, pintada em 1872, do Monet. Já o Van Gogh saiu da cidade e foi buscar inspiração em ambientes mais rurais. Essa obra aqui é do Van Gogh. Chama Corvos no Trigal. Nós tivemos aula também sobre ilustração científica e ilustração artística. Antes de ter a fotografia, né, o desenho e a pintura eram utilizados como registro científico e também histórico. Mas essas obras elas eram muito influenciadas pelo imaginário dos artistas e não tinham compromisso com a representação fiel. Né, elas não respeitavam as medidas e as proporções das plantas, dos animais e das pessoas. Isso aqui é bem interessante vocês darem uma olhadinha para a prova, viu, gente? Como era na Idade Média, o aperfeiçoamento do microscópio, do que deu para começar a ver animais, né, que antes não eram vistos a olho nu, as expedições científicas. Então, gente, só vou frisar aqui novamente, né, dessa importância da ilustração científica como registro antes de ter a fotografia.
Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles trouxeram frades que eram responsáveis por representar essa flora, essa fauna, e os humanos que moravam aqui, que eram os índios, né? Mas eles não eram realistas com esses desenhos. Tudo que eles pintavam era muito impregnado do preconceito deles com essas pessoas que viviam aqui, e, né, e do imaginário deles, então essas imagens não eram realistas, elas não eram condizentes com a realidade. A fauna... Desculpa, é isso. Achei que eu tava falando besteira, mas tá certo. A fauna e a flora eram mais reais, mas as pessoas que moravam aqui eram pintadas de uma maneira pouco realista. E com o tempo começaram a vir artistas, né, viajando, que viajavam para cá com o objetivo de retratar como era a vida aqui, como era essa fauna, essa flora. Mas ainda assim, era muito carregado de preconceito. Eram pessoas que já não eram frades, né? Eram artistas, mas essas imagens ainda não eram condizentes com o real. Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil, e daí a colônia recebeu melhorias econômicas, culturais, educacionais. E em 1826 foi criado a Academia Imperial de Belas Artes. Foi a primeira escola de arte do Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar para vocês aqui. E no capítulo 5 a gente falou um pouco sobre a dança, né? Nos diferentes lugares do mundo. Sobre dança e diversidade cultural. Então, por exemplo, o samba é uma dança que é mundialmente conhecida por ser uma dança do Brasil. E tem vários tipos de samba, que além de ser uma forma de dança, também é um ritmo musical, né? E o samba surgiu na metade do século XIX e é uma mistura de ritmos africanos que foi criminalizado por muitos anos. Aí eu mostrei aqui pra vocês alguns dos tipos de samba, né? A primeira imagem é o samba de roda, a segunda imagem é o samba enredo e a terceira imagem é o samba de gafieira. Desde a pré-história, os homens dançam, tem registro nas paredes das cavernas de pessoas que possivelmente estavam dançando. Essas danças eram vinculadas a rituais sagrados. No Egito Antigo, as danças estavam ligadas a rituais que homenageavam os deuses. E na Grécia Antiga, a dança era bem valorizada. Também fazia parte do culto aos deuses, da preparação dos guerreiros, do teatro, de vários momentos da vida social das pessoas. E durante o Império Romano, a dança teve um declínio, né? E daí esse declínio persistiu durante a Idade Média. Essas manifestações populares aconteciam em festivais, em feiras, por vários motivos, como comemorar uma boa colheita. Eles faziam essa dança, né, semelhante ao pau de fita, que a gente conhece hoje. Vocês já devem ter visto isso em festa junina, ou até feito na escola. No período medieval, a dança ela fazia parte da vida social das pessoas no castelo, nos palácios. E ela tinha movimentos, né, uma coreografia que devia ser seguida de maneira bem rigorosa.
Com o Renascimento, as danças se tornaram mais comuns e faziam parte da formação cultural das famílias com dinheiro, né, com alto poder aquisitivo. Na segunda metade do século XVII, no reinado do Luís XIV, a França teve um grande desenvolvimento na dança, porque o rei gostava disso, né? Ele gostava de dança, gostava de dançar. Inclusive, deixa eu ver se... não tem aqui na apostila de vocês, só tem no slide. Mas eu mostrei pra vocês, né, uma imagem do Luís XIV com um figurino, né, de um espetáculo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem aqui na apostila de vocês, foi um conteúdo que eu trouxe de fora. Mas o Luís XIV, ele ficou conhecido como o Rei Sol, porque ele fez o papel do Apolo, o Rei do Sol, no Balé de Lanús. E eu até coloquei uma imagem, né, dele fantasiado com o figurino, né, do Rei Sol. Ele apresentou vários balés, ele gostava muito de dançar e ele fortaleceu a dança culturalmente. E demonstrei também para vocês danças típicas de vários lugares do mundo, né? O sapateado, que é uma dança típica dos Estados Unidos, o flamenco, que é uma dança de origem cigana e moura, que é típica lá da região da Andaluzia, a salsa, que é típica de Cuba, a cúmbia da Colômbia, o ropaque, que é uma dança ucraniana, a dança do ventre, de origem... de origem pérsia e da Grécia, que teve origem no Antigo Egito, né? O Odissi, que é uma dança do leste da Índia, e o Haka, que é do povo Maori na Nova Zelândia. Do Haka a gente até viu a galera do que é mesmo? Do time de rugby, né, da Nova Zelândia, fazendo essa dança para intimidar o outro time. E aqui no Brasil a gente tem uma diversidade bem grande, uma diversidade cultural bem grande. E as nossas principais matrizes culturais e estéticas, né, são indígenas, africanas e europeias. Com a colonização, né, o número de indígenas diminuiu muito e muita coisa se perdeu. Eles foram obrigados a morar em ambientes mais inóspitos, né, mais hostis, para fugir dos colonizadores, que eram muito violentos, né, eles passaram por um processo bem violento de colonização. Deixa eu ver se aqui tem os números que eu não me lembro. Cadê? Deixa eu ver onde é que diz quantos índios tinham. Aqui, ó. Gente, não tô encontrando aqui no texto. Mas o número diminuiu muito. A gente tinha um número muito grande de indígenas. E hoje em dia a gente tem 890 mil. O número era muito, muito, muito maior antes. Não tô encontrando aqui no texto e eu não me lembro de cabeça. Mas é legal a gente saber disso, assim, de como a colonização acabou com os índios, né? E cerca de 4 milhões de africanos foram escravizados no Brasil entre 1550 e 1850. E eles eram de várias regiões. E quando eles chegavam no Brasil, eles não eram chamados pela etnia deles, né? E sim pelo porto de onde eles vieram. Então, muito se perdeu da origem dessas pessoas, desses povos. E depois da abolição da escravatura, que foi em 1888, vários fazendeiros não quiseram empregar os ex-escravos
E daí o governo do Brasil incentivou trazer imigrantes da Europa e da Ásia para o Brasil. E ao contrário do que aconteceu com os indígenas e com os negros, né, com os africanos, esses europeus não sofreram tanta violência, né? E com a escravidão como os indígenas e os africanos sofreram. Então aí já tá a raiz da nossa desigualdade social, né? A gente comentou um pouquinho de danças populares do Brasil, né? Como o carimbó, que é uma dança típica do Pará, o fandango. Parece nome de salgadinho, né? Fandango. Que é uma dança de origem ibérica que veio com os portugueses para as regiões litorâneas do Brasil. Hoje ela é encontrada aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Também tem o frevo, que é uma dança mais lá do Nordeste, o siriri, do Mato Grosso, e o jongo, que é encontrado no Sudeste. E é isso, galerinha, que nós trabalhamos na unidade 1, tá? Falei resumidamente, né, porque nós só temos 30 minutos de aula. E quem vai fazer a prova estuda essas coisas aí que eu falei, né? Cada uma dessas unidades, lê o texto, né? Responde os exercícios caso não tenha respondido nas outras aulas. Dá uma revisada em tudo isso aí, tá? Que isso vai cair na prova. Então, nossa prova vai ser terça-feira que vem, tá? Eu desejo uma boa prova para todo mundo que vai fazer. E é isso, galerinha. Uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo Clipe Escola. Venham falar comigo, que a gente conversa. Explico melhor alguma coisa que não ficou clara para vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Boa semana.